Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do TV Câmara Entrevista. Hoje nós estamos conversando com o economista, professor Dr. Laureano, do NUPES, da Universidade de Taubaté. Professor, falávamos no último bloco, ao término do primeiro bloco, inflação, de forma didática, porque hoje a gente assiste a um debate político, né, em que estamos aí às vésperas do povo escolher seu novo presidente, se tem continuidade, se tem uma alternância, e se discutem muito as equiparações dos números, de uma época em que um dos partidos governou com o atual partido que vem governando há 12 anos o país, e a inflação era tanto, agora a inflação é tanto, mas nós reduzimos para isso. E a cabeça do povo, às vezes, pode não entender o que gera a inflação. Endividamento público, gasto público excessivo pode gerar inflação, por que sobem os preços? E o senhor deu uma informação muito pertinente. Inflação se caracteriza quando tudo tem uma elevação. Eu queria que o senhor falasse de forma didática. Eles chamam isso de inflação porque, na verdade, está tendo um aumento, né, em relação à média de todos os itens, né? Então, eles chamam de inflação, né, que está errado. Mas quando você for realmente falar a inflação está aí, chegou realmente, é quando você tem um aumento generalizado de todos os produtos. E isso eu posso falar porque eu vivi. É por isso que é interessante, né? E aí, qual é o problema todo da inflação? Qual é o mal da inflação? Por que eles chamam ele de um dragão, né? Consideram um dragão a inflação? Porque vai corromper o teu salário. Você vai perder o teu poder aquisitivo porque está tendo aumento no preço de todos os produtos. Quer dizer, então, você ganha um salário, você na hora que vai comprar aumentou aquilo que você comprava, já não consegue comprar mais, tá certo? Não Até porque o reajuste salarial não acompanha isso. Exatamente. Aí começa a fazer aquilo, começa a indexar o próprio aumento que você tem nos produtos com o teu salário. Então, isso me lembra gatilho. Gatilho, de né? tempos salarial. Não muito agradáveis. Exatamente, não é? Então, realmente, isso é ruim. Agora, os motivos, né? Tem bastante motivos. Um deles, por exemplo, que a gente chama de demanda de oferta, de custo. Então, se o cara aumentar o custo dele lá na empresa que ele está produzindo, não tem jeito, ele vai ter que passar isso para o preço. Passa para o preço final. Pronto, aí o preço já vem mais caro aqui para a gente. A culpa do governo nisso? Hein? A culpa do governo no excessivo gasto público influi no quê? Lógico, né? Porque se você tem um gasto maior do que aquilo que você vai ter que pegar dinheiro emprestado. Porque é igualzinho, se você comparar... Que vira endividamento público. É lógico, é a mesma coisa que o nosso. Então, ele está gastando mais daquilo que ele está recebendo. Então, ele vai ter que vai pagar juros. E se ele pagar juros, quem é que vai pagar isso aí? E isso é crônico, não é, professor? Isso é crônico. Agora, no que se gasta tanto o governo? Folha de pagamento? Porque investimento, tudo bem, se você tem 100%, você tem a taxa carimbada de saúde, taxa carimbada de educação, você tem que designar para obra. Para investimento mesmo, sobra muito pouco, né? Esse endividamento provém de onde? Você acaba, né? Quer dizer, o governo acaba, por exemplo, ministérios, né? Às vezes você tem as pessoas que são contratadas que não são, obviamente, concursadas, que precisa ter, né? Às vezes pode ter um exagero, por exemplo, acho que esse está tendo, né? De outros ministérios, né? E isso é um custo muito grande, né? Se você for ver. Então, folha de pagamento realmente é muito alto, né? E gasto com outras despesas que você tem, transporte. Juros da dívida. Hein? Os juros da dívida, sim, a gente já falou, mas transporte você vai ter, você tem a questão alimentar, cartão, os cartões que ele tem corporativo para poder usar. Então, isso aí, quer dizer, isso aí não é uma pessoa nem duas, isso aí né, é muito alto. É um universo muito grande. Então, isso aí quem acaba pagando somos nós, então isso aí é repassado, acaba isso aí gerando também a questão da inflação. E aí o que eles fazem? Aí você tendo... esse tipo de inflação e mais o que eu falei de custo, por exemplo, né? E obviamente que você também tem a questão da lei da oferta e da procura, isso aí nós não podemos esquecer, que isso aí é fundamental. Regra de mercado isso, né? Regra de mercado, né? Aí você entra com os empresários. E aí por isso que depois eu vou falar para você, por exemplo, independente de qualquer governo que fique,
ou o atual, ou o outro que está querendo entrar, eu vou falar para você o seguinte: se você não tiver um grande acordo entre governo, empresários, banqueiros e o próprio consumidor, não adianta o que vai entrar aí. Não vai acontecer nada. Por quê? Eu vou te explicar mais ou menos a questão da inflação que você está falando. O governo fala o seguinte: nós precisamos crescer, concorda? Você tem que gerar emprego. Todo dia nasce gente, todo dia tem jovens fazendo 18 anos, 20 anos, precisando de trabalho. Então, o país tem que crescer. Uma das maneiras de crescer é o consumo. Se as pessoas consumir, a empresa está produzindo. Se a empresa está produzindo, ela está colocando no comércio e precisa de gente, então, para trabalhar no comércio, para aumentar a produção. Concorda? Sem dúvida. E para isso, a taxa de juros tem que estar baixa, porque se a taxa de juros estiver muito alta, a tal famosa Selic, que é a taxa que vai, ela que manipula realmente o mercado, é ela que controla o mercado. Então, se essa taxa estiver alta, eu não compro, porque eu vou pagar o juro muito alto. Agora, se essa taxa estiver baixa, você tem uma facilidade maior. Então, o que faz o governo? Vamos, então, incentivar o consumo. De que maneira? Vou abaixar a taxa Selic. Quando abaixa a taxa Selic, você começa a comprar, eu começo a comprar. E aí eu gero inflação. Não, não é para gerar inflação. Olha só o que tem em contrapartida. Por isso que tem que ter, tá vendo o que eu estou falando, uma comunhão entre governo e empresário. Conforme eu abaixo a taxa Selic, se o empresário tem confiança no governo, ele faz o seguinte: opa, ele vai abaixar a taxa Selic. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou investir e vou aumentar a minha produção. Por quê? Conforme ele abaixa a taxa Selic, vai aumentar o consumo, as pessoas vão comprar mais. Mas se ele produzir mais, nós não temos inflação. Mas esse tem que ser um acordo muito bem amarrado. Lógico. Porque qual é a grande preocupação? Me corrija, por favor, professor. És o doutor em economia. O grande consumo pode gerar inflação. Tá certo? Se não tiver oferta, um acordo. A oferta, exatamente. Igual. Agora, quando se fala em abaixar a inflação a níveis de 3%, 4%, menos que isso, a taxa de juros necessariamente tem que bater casa de 15%, 16%, não é isso? Para você inibir consumo. Para inibir. Para inibir consumo. Mas certo. Aí o país não vai crescer. Aí o país não cresce. Perfeito. Cai produtividade. Perfeito. Então, por isso que eu digo, tem que ter nesse sentido. Ou seja, o governo, os dois, um confia no outro, o governo abaixa a taxa Selic, mantém e ele investe, produz mais. Pronto. Você vai gerar economia e não vai ter inflação. Por quê? Porque a produção vai atender o consumo que vai aumentar. Mas o Brasil tem essa maturidade para fazer um pacto desse? Não faz isso. Não tem que ter. Porque se não tiver, nós não vamos sair disso. Nós não vamos sair desse marasmo. O governo fez isso. Você lembra que ele abaixou até... O IPI Não. A taxa Selic. Ele abaixou até 7. Sim. O que aconteceu? A inflação começou a vir porque o empresário não aumentou a produção dele. Aí ele teve que subir até chegar agora nos 11, percebe? Então, se a gente não tiver realmente um grande acordo e ser Brasil, né? Tá? Por exemplo, no meu caso, não me interessa quem vai ganhar. Acabou, eu sou Brasil. Sim. Aquele que estiver lá, eu vou ser otimista como eu sou hoje. Eu sou otimista com o governo. Eu acho que se esse governo ficar, ele vai melhorar. Mas eu acho que se o outro entrar, eu vou torcer e vou fazer tudo também para ele melhorar, percebe? Agora me diga uma coisa, professor. O senhor está acompanhando, evidentemente, como interessado, como todos os brasileiros são, nessa discussão. O senhor acha que o debate no campo econômico entre esses dois candidatos está indo a fundo no que é preciso realmente de reformas, de acertos, ou está raso? Porque são medidas que teriam que ser tomadas, que terão que ser tomadas e que são impopulares. E isso, numa campanha, pode tirar votos ao invés de agregar. Porque pode agregar para economistas, para pessoas que entendem dessa ciência que é a economia. É verdade. Como é que o senhor está vendo esse debate no campo econômico dos candidatos? Não, eu acho que... Estão falando o que precisa? Não, eu acho que não. Acho que falta, né? É lógico que nós estamos tendo debate... Tá raso. Nós estamos tendo debate até fora, Sim. entre o próprio ministro da atual
e o futuro ministro. Eu estou vendo que está tendo um debate entre eles, econômico, né? Quer dizer, o ministro da Fazenda, né? Mas é um debate meio que comparativo, não é isso? Isso que eu quero dizer. É que na época do senhor era assim, nessa época é assim. E ao invés de se decidir o seguinte, aqui que nós temos que seguir? Exatamente, né? Então, por exemplo, eu vejo uma coisa que eles não falam e que eu acho que isso aí também, como eu falei que tem que ter esse acordo, né? Uma outra medida que eu acho que não vai adiantar, se não tiver, não resolve o problema do Brasil, é a questão tributária. Eu ainda não ouvi. Reforma tributária. Também não se ouviu falar disso. Não tenho ouvido falar nisso, tá certo? É uma reforma tributária, não tem jeito. Se você não fizer, o Brasil não vai poder decolar. É a maior carga tributária do mundo. Não é nem questão disso, Miguel. Porque eu não gosto de comparar, mas eu vou falar para você. Eu tenho um amigo que mora no Canadá. Ele aqui daqui, né, mora no Canadá. E ele paga um imposto, tributo muito maior do que nós aqui. Mas o cara é satisfeito, ele paga com satisfação. Ele tem a escola da criança dele, né, tudo de graça, de primeira linha. Tem saúde, tem segurança. Percebe? Está satisfeito. Então, o nosso problema é o seguinte. Quer ver, só para a gente entender o que acontece, a disparidade com essa carga tributária. Vamos supor 1 quilo de feijão, R$4, vamos supor R$4 o quilo de feijão. Vamos supor que seja 30% o imposto, R$1,20. Agora, pega R$1,20 e divide por um salário mínimo que o pobre ganha e pega R$1,20 e divide por R$20 mil que o cara ganha por mês. Olha a proporção de imposto que esse pobre está pagando em relação ao cara. Está certo isso? Não. Alguma coisa está errada. Assim como não está certo também a gente trabalhar 4, 5 meses para pagar imposto. Depois, a partir daí, tem essa remuneração. É verdade, mas olha, eu entendo. Mas se você tivesse o retorno, eu te garanto que mas a questão toda é essa. É essa, não é mesmo? Poderia ter uma saúde adequada. Uma assistência aos idosos, exatamente. A criança, a escola pública ser realmente uma escola pública de qualidade, o transporte público ser de qualidade. Então, no Canadá, ele vê esse retorno. Ele vê. Aqui a gente não vê. A gente não vê. É igual que e aí passa a ser muito caro. Aquele imposto que tinha, ia colocar na gasolina, chegou a colocar, depois saiu, que era só para saúde. Era imposto compulsório, CPMF, imposto que não acaba mais. Eu pagaria com o maior prazer, não tem problema nenhum, pagaria sabendo que aquele dinheiro está indo ajudar uma pessoa que não tem condições de ter um plano de saúde que eu tenho. Percebe? Né? Ele que vai usar o INSS, que ia melhorar. Mas não é, aquele dinheiro vai ser desviado, né, para outra coisa. E aí eu te pergunto, e as grandes riquezas? Elas são tributadas? Aí que está o X do negócio. Por isso que ninguém fala. E ninguém falou também nisso. Também, porque se falar ali, ele vai perder voto, né? Infelizmente, isso que acontece, né? A reforma agrária também é outra coisa, né? Que um dos aspecto, vamos dizer que o governo, para mim, esse que eu esperava mais dele, que não fez, é esse caso, né? A reforma agrária, eu acho que dentro, né? Não é tirar a propriedade de ninguém, não é, né? Mas o próprio governo tem tantas propriedades aí, né? Poderia estar distribuindo. Foi feito muito pouco, né? Entende? Então, por isso que eu acho que... Houve muito mais conflito exatamente, do que soluções para a questão do sem terra. Mas, professor, uma reforma que a gente, já que estamos falando de reforma, que é necessária, passou-se o tempo até de se pôr em prática a reforma política, né? Que nós conseguiríamos eliminar boa parte da corrupção que nós temos hoje, né? De crimes eleitorais. São reformas que estão na ordem do dia para a próxima administração, senhor não acha? Não tenho dúvida disso, né? Então, é isso que está aparecendo, e está aparecendo, né? Não sei porquê, mas isso é bom que está aparecendo, isso tem que acabar, né? Então, infelizmente, eu acho que, e eles tem gente que fala, e é verdade, esse dinheiro o que poderia ser feito com esse dinheiro? Quantas pessoas que podiam ser ajudadas, quantas ruas podiam ser asfaltadas, quanto infraestrutura você poderia estar fazendo com isso. Então, realmente, essa roubalheira, né? Isso aí, infelizmente, isso aí pega ruim para o país, inclusive, né? E economicamente, né? Porque é um dinheiro que está saindo lá que podia ter feito muita coisa. Então, eu acho que essa reforma, né? Que você tem aí uma campanha que possa ser igualitária para todos, né? É isso e acabou, né? E não empresa. E aí, no final, nós acabamos ficando independente de qual que ganhar, nós vamos ficar na mão dos empresários, dos banqueiros,
Não existe almoço de graça, né? E do PMDB, né? Porque o PMDB também está lá, né? Então ele sempre fica. Se um for para lá, ele vai para lá, né? Ele tem uma maioria, né? Então a gente acaba ficando, né, na mão das mesmas pessoas, independente do governo. Então acho que essa reforma política, eu acho que é necessária. É necessária. Agora, uma última pergunta. Nós falamos sobre o debate raso no ponto econômico que nós tivemos nessa eleição. Eu não estou dizendo segundo turno. No primeiro turno também ninguém falou nada com consistência. Agora, o cidadão comum, ele entende um pouco que seja de macroeconomia ou a economia para ele se resume no seu mundo, na sua casa, na prestação que ele tem condição de pagar, o carnê dele que ele vai pagar, a geladeira que ele quer trocar, né? Ele não sabe o que é IPC, IPCA, é tanto I, são tantos índices, não é? O cidadão brasileiro hoje, ele não é entendido na economia como se deveria ser, né? Talvez até por falta de acesso a essas informações. Cultura, né? Porque é um outro problema que eu vejo, né? As pessoas, os economistas não gostam muito que eu falo, não, né? Porque quando eu falo economia, eu acho que o investimento, né? Realmente na educação, mas é investimento mesmo, não é... Você pode sacrificar até um outro para investir na educação. É lógico que você não vai ter um retorno imediato. Vai levar 10, 20 anos. Mas tem que ter um começo. Mas você acabaria com todo esse problema, até econômico. Você resolveria o problema econômico se você investisse maciçamente na educação, como tem esses países, né, como Japão, Coreia, né, fizeram isso aí. Você resolve. Educação econômica, o senhor defende que uma educação, você resolve o problema econômico. Na grade curricular. Você resolve segurança. Porque o cara vai, né, se você tem educação, você vai gerar mais emprego, o pessoal vai estar trabalhando, tem educação, você tem problema de segurança, né? Você vai passar tudo. Então, eu acho que educação para mim é fundamental, né? Você investir realmente maciçamente. E aí você consegue. Infelizmente, o Brasil tem essa cultura. Por exemplo, endividamento, esse endividamento que você está falando que as famílias têm, é exatamente por uma falta de planejamento e preparo. Pergunta é, quem é que coloca no papel quanto que recebe por mês e quanto que gasta? Quase ninguém. O cara não tem noção quanto que ele ganha, né? Ele fala, eu ganho R$2.000. Ganha nada, o cara ganha 1.400, 200, o resto é tudo. Aí o cara faz conta de cabeça e acaba se endividando. E aí então, o cartão está estourado, o cheque especial está estourado. Então nós não temos essa cultura, não tem, não é? Agora já melhorou, obviamente, inclusive com o advento do computador, a internet, óbvio que essas coisas já melhoraram. Então tu vê estado como Sudeste, Sul, né, já melhorou bastante. Mas tem outros que não, né? Tem outros que não. Você vê que lá no caso, por exemplo, da Bahia, né? Houve da Bahia, que o Ibope errou lá, eles erraram, né? Mas por quê? Porque a maioria das pessoas vive na área rural. E na área rural eles votaram em quem? Votaram realmente naquela parte social que eles receberam. Não é? Percebe, né? E aí, como não fizeram a pesquisa lá, acabaram errando, né? Então, eu acho que falta realmente bastante isso. O povo não está, eu acho que culturalmente, né, a questão de educação, não está preparado realmente para fazer uma análise realmente profunda de quem poderia ser um bom candidato. Muito bom, professor. Agradecendo a sua participação mais uma vez aqui no TV Câmara Entrevista, eu queria que o senhor deixasse as suas considerações para os nossos telespectadores. Final de ano, o dinheiro entra, mas não é para sair sem um planejamento, né? Eu agradecer aqui o convite, né? E as pessoas, eu acho que é isso aí, independente de quem vai ganhar ou não, tem que ser brasileiro, então vamos em frente, né? Temos que ser otimista, e eu sou agora e você é o próximo, se for ganhar outro, eu vou ser otimista. E aí realmente ter calma nesse momento. Então vai receber 13º, PLR, não precisa gastar de uma vez, né? Tenha calma com aquilo que vai, faz um planejamento, não esqueça que janeiro está próximo, nós vamos ter aí PVA, nós vamos ter material de escolar, nós temos IPTU, não esqueça, as pessoas esquecem, porque não está no papel, não é? Começa daí o endividamento já, né? Exatamente, né? Puxa vida, tu já imaginou uma pessoa endividada? Deve ser triste, né, Miguel? Você não poder trabalhar direito, dormir direito, relacionamento com a tua família, né? Então, puxa vida, vamos tentar aí nesse ano aí, vamos começar, não precisa acertar agora, começa em 2015, aí até chega no final do ano, com as contas tudo em dia. Então, o que eu desejo é isso aí, que seja um ano realmente feliz, né? E que possa melhorar, aqueles que estão endividados, que possam sair disso.
Professor Dr. Laureano, responsável pelo NUPES da Universidade de Taubaté, dando algumas dicas importantíssimas nesse final de 2014 no trato com o dinheiro e como também se livrar de boa parte das dívidas, né? Hoje, mais de 60% dos brasileiros assumem estar endividados. Cuidado na hora de gastar, principalmente nesse final de ano. Muito obrigado mais uma vez, professor Laureano. Obrigado a você que esteve conosco aqui no TV Câmara Entrevista. Até a próxima oportunidade.